Hoje, no canal O Lado Obscuro do Mundo, nós vamos revelar como o homem transformou o impossível em concreto e por que, às vezes, a natureza está apenas esperando por o momento certo para cobrar a conta. Se você gosta de fatos que desafiam a lógica, inscreva-se aqui e compartilhe este vídeo com quem também ama descobrir como o nosso mundo é construído. Iniciamos nossa trajetória sob as águas. Visualize escavar 50 quilômetros de pedra e terra firme sob o mar, unindo dois territórios divididos por uma das rotas marítimas mais intensas do globo. Este é o Túnel da Mancha, apelidado de Eurotúnel. Aberto em 1994, ele interliga a Grã-Bretanha e a França a mais de 100 metros de profundidade marinha. Na fase de obra, 11 equipamentos colossais denominados tuneladoras perfuraram ao mesmo tempo das duas extremidades. O obstáculo? Cruzarem-se no ponto central com exatidão absoluta. Falhas causariam o colapso total. O grupo encarou vazamentos contínuos, forças tectônicas intensas e o perigo de desabamentos graves. Atualmente, composições cruzam esse trajeto submerso a 320 km por hora, levando multidões anualmente. Contudo, a estrutura demanda cuidados ininterruptos. O oceano comprime as faces continuamente e bombas potentes operam 24 horas sem pausa contra enchentes. É um combate eterno contra o oceano e até hoje nós triunfamos. Retornamos ao oceano, porém desta vez para um relato de audácia e efeitos inesperados. O Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão, abriu em 1994 como resposta à escassez de terrenos em Osaka. O plano, criar uma ilha feita pelo homem com 4 km² na Baía de Osaka e instalar um dos terminais aéreos mais avançados do planeta nela. A obra consumiu 21 milhões de metros cúbicos de terra, retirados de serras inteiras que foram totalmente desfeitas. 3 anos de esforço ininterrupto formaram uma ilha onde antes existiam 30 metros de profundidade marinha. O terminal obteve êxito instantâneo, reconhecido pelo estilo inovador e funcionalidade. Contudo, surgiu logo uma falha drástica. A ilha estava submergindo. Nos períodos iniciais, ela baixou quase 1 metro por ano, bem mais veloz do que os cálculos previam. O terreno lodoso do leito marinho se compactava sob a carga imensa dos detritos e das edificações. Técnicos nipônicos tiveram de bombear incessantemente cimento sob os alicerces e calibrar mais de 9.000 pilares de sustentação isoladamente. Hoje, o rebaixamento diminuiu para cerca de 6 centímetros por ano, porém jamais cessou totalmente. O complexo segue operativo devido a uma vigilância maníaca e reparos permanentes. É uma disputa contra o cronômetro e a natureza, onde cada ciclo anual requer mais capital para sustentar a ilha sobre o mar. A obra seguinte nos transporta ao cume do globo. A linha férrea Qinghai-Tibet, na China, detém o título de mais elevada do mundo, atingindo 4.000 metros de altitude. Para contextualizar, isso supera a altura do acampamento base do Everest. Erigir uma ferrovia nessas condições foi tido como inviável por muito tempo. A atmosfera contém 40% menos oxigênio, obrigando os operários a utilizarem máscaras para evitar desmaios. No entanto, o maior obstáculo era o permafrost, o solo permanentemente congelado que compõe 80% do trajeto. A questão é que, ao colocar trilhos e composições pesadas sobre ele, o calor liberado liquefaz o gelo, provocando o afundamento do solo. Os engenheiros da China conceberam uma saída genial. Suspenderam a via sobre colunas especiais que possibilitam a passagem de ar frio por baixo, preservando o permafrost. Adicionalmente, implementaram dutos de refrigeração para remover o calor da terra. 55 quilômetros de galerias e túneis de ventilação garantem a estabilidade. Atualmente, as locomotivas transportam pessoas de Pequim a Lhasa, no Tibete, em 48
8 horas, mas, no interior dos vagões, tanques de oxigênio são ofertados. Diversos viajantes enfrentam crises severas de mal-estar, mesmo sentados. Trata-se de uma façanha técnica colossal, que, contudo, exige um alto preço daqueles que se arriscam a percorrê-la. Seguimos rumo ao árido deserto de Nevada, local onde surgiu uma das metrópoles mais icônicas do planeta, desafiando toda a lógica. Anualmente, Las Vegas acolhe 42 milhões de turistas sob um sol escaldante que ultrapassa os 45 graus, em uma região de escassez hídrica extrema. O segredo dessa proeza urbana reside na represa Hoover, erguida nos anos 30, que represou o rio Colorado para formar o Lago Mead, o maior reservatório norte-americano. Este espelho d'água garante o abastecimento de quase toda a cidade, porém, enfrenta uma crise alarmante. O nível do reservatório despencou mais de 45 metros desde o início do milênio, expondo margens rochosas que revelam um cenário desolador. Las Vegas consome hoje o que resta de sua própria subsistência. Diante da ameaça, foram adotadas medidas rígidas, como o reuso intensivo de recursos e a proibição de jardins decorativos. Contudo, técnicos advertem que, caso a estiagem persista, a sobrevivência local estará sob risco. O futuro dessa cidade luxuosa e bilionária parece incerto e corre o sério risco de finalmente evaporar. A Antártida destaca-se como o continente mais gélido, árido e tempestuoso de todo o nosso planeta, com termômetros que atingem 89 graus negativos e rajadas de vento que superam os 300 km por hora. O local não possui habitantes nativos. Apesar disso, cerca de 1.500 cientistas ocupam a região no verão, enquanto mais de 1.000 permanecem durante o inverno severo. As bases de pesquisa funcionam como verdadeiras fortalezas. A base Amundsen Scott, no Polo Sul, utiliza pilares hidráulicos para lidar com o constante deslocamento do gelo, que avança 10 metros todos os anos. Já a estação McMurdo, a maior de toda a área, opera como uma pequena cidade autossuficiente, com geradores próprios, estufas e sistemas de dessalinização. No inverno, o isolamento torna-se total. Aviões e navios não conseguem chegar, tornando qualquer resgate impossível. A fragilidade dessa rotina ficou clara em 1999, quando uma médica, isolada na Amundsen Scott, diagnosticou e tratou o seu próprio câncer de mama com insumos lançados do ar. Sua sobrevivência ilustra o risco extremo que é enfrentado por todos aqueles que habitam esse confim tão inóspito e isolado de nossa Terra, vivendo nos limites da sobrevivência humana em meio à imensidão gelada que caracteriza aquele local. É um ambiente onde a ciência supera barreiras físicas brutais. Partimos agora rumo a um dos ambientes mais remotos e hostis da Terra, o Ártico. Longyearbyen, capital de Svalbard, na Noruega, situa-se a apenas 1.300 quilômetros do Polo Norte, abrigando uma das comunidades mais setentrionais do mundo. Cerca de 2.000 pessoas ali habitam sob condições desafiadoras. A escuridão total impera por 4 meses, seguida por 4 meses de luz constante. Com temperaturas que atingem 40 graus negativos, o solo de permafrost é um desafio de engenharia, pois o calor das casas derreteria o gelo, causando danos. A solução encontrada foi elevar as estruturas sobre pilares de madeira, permitindo a circulação de ar frio por baixo das edificações. Viver ali exige regras únicas. O falecimento é proibido, já que os corpos não se decompõem no gelo, exigindo traslados ao continente. O uso de rifles é uma norma de segurança contra ursos polares, que superam os humanos em número na região. Além disso, a cidade abriga o importante cofre de sementes global, uma fortificação subterrânea escavada no permafrost. Esse bunker
funciona como o seguro agrícola da humanidade, protegendo a nossa diversidade contra futuras catástrofes mundiais. É um refúgio precioso, guardado sob o gelo no local mais inóspito que se possa imaginar, tornando-se um símbolo máximo de resistência da vida humana perante as condições climáticas mais brutais. Essa pequena localidade ártica demonstra que, mesmo nos cenários mais extremos, o ser humano é capaz de se adaptar e proteger seu legado. Tudo isso acontece onde a própria natureza parece gritar: prepare-se para conhecer o projeto mais audacioso da atualidade. Erguida no coração do deserto da Arábia Saudita, com um orçamento astronômico de 500 bilhões de dólares, esta megacidade futurista desafia os limites da realidade e parece ter sido extraída diretamente das páginas de um livro de ficção científica. O grande destaque é The Line, uma metrópole linear com 170 quilômetros de extensão, apenas 200 metros de largura e 500 metros de altura. A proposta é audaciosa: abrigar 9 milhões de habitantes sem o uso de carros ou rodovias, operando exclusivamente com energia renovável. Soa irrealizável? Para muitos especialistas, o conceito é de fato fantasioso. Planejadores urbanos apontam que a estrutura viola premissas básicas de eficiência. A logística seria caótica, o transporte interno impraticável e a densidade populacional em um formato tão restrito geraria severos problemas de insolação, ventilação e convivência social. O escopo da NEOM vai além, englobando projetos como Trojena, uma estação de esqui com neve produzida artificialmente sob o sol do deserto, um centro industrial, e Orchagon, que flutuará sobre as águas do Mar Vermelho. Contudo, a meta de finalizar as obras até 2030 parece cada vez mais distante, dado o ritmo lento e as constantes revisões no projeto. A natureza frequentemente impõe limites geográficos por razões fundamentais. Ignorá-los é um risco que cobramos caro, não apenas financeiramente, mas em termos ambientais e humanos. Seguimos agora rumo ao Egito, cenário onde uma metrópole completa emerge do nada, em pleno deserto. A nova capital administrativa, situada a 50 quilômetros do Cairo, representa um empreendimento de 60 bilhões de dólares, que visa erguer um centro urbano futurista capaz de acolher 6,5 milhões de habitantes. O motivo? O Cairo encontra-se estrangulado. 20 milhões de pessoas residem em um espaço projetado para uma fração desse contingente. Entre engarrafamentos intensos, poluição severa e sistemas urbanos deteriorados, a saída encontrada pelas autoridades egípcias foi drástica: deixar a sede histórica para recomeçar absolutamente do zero. O novo polo contará com a edificação mais alta do continente, 21 áreas residenciais, mais de 1.000 templos religiosos e uma área verde 8 vezes superior ao Central Park. O poder legislativo e pastas ministeriais já realizam mudanças. Contudo, a iniciativa encara críticas ferrenhas. O investimento suga as finanças nacionais, que já lidam com uma inflação de 30% e um endividamento externo imenso. Também pairam incertezas quanto à execuibilidade. Quem habitará o local? Os imóveis possuem valores proibitivos para os cidadãos comuns. O núcleo é edificado para uma camada privilegiada, que talvez nem possua representatividade demográfica. Detratores rotulam a obra como o maior elefante branco da era atual. Nem tudo em solo emiradense pode ser rotulado como um equívoco. A Palm Jumeirah, famosa ilha feita pelo homem em desenho de palmeira, obteve êxito parcial. Aberta em 2006, ela ampliou a costa em 78 quilômetros, acomodando residências nobres, hotéis refinados e o célebre Atlantis The Palm.
A obra exigiu o aporte de 94 milhões de metros cúbicos de areia e 7 milhões de toneladas de pedras. Equipamentos de dragagem operaram sem pausas por anos, instalando o material via GPS. Para resguardar o local das marés, ergueu-se um paredão de 11 quilômetros. Todavia, o projeto padece de falhas. O fluxo hídrico entre as folhas é insuficiente, gerando acúmulo e algas. Moradores relatam cheiros ruins e poluição. Ademais, a estrutura modificou o curso das correntes, desgastando severamente o litoral de Jumeirah. Hoje, Dubai deve repor areia regularmente para conter o sumiço das praias, gerando uma manutenção eterna. Existe, porém, um paradoxo ácido. A areia veio da Austrália. O motivo? A matéria-prima local é fina demais para a engenharia pesada. Logo, Dubai, envolta em dunas, adquiriu o insumo no exterior, um custo logístico imenso. Essa decisão reflete o custo ambiental de ambições humanas monumentais que ignoram a lógica natural. Seria sagacidade ou insanidade? Talvez ambos. Dubai nunca deixa de surpreender, e hoje o foco recai sobre um de seus empreendimentos mais ambiciosos e discutidos de todos os tempos, as Ilhas Mundo. Visualize a construção de 300 ilhas artificiais, desenhadas para emular o mapa mundi, onde cada pedaço simboliza uma nação. Esse foi o desafio assumido pelo Emirado entre 2002 e 2008. Enormes dragas extraíram 320 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do Golfo, erguendo terrenos visíveis da órbita terrestre. O objetivo consistia em comercializar essas porções a magnatas, visando erguer vilas, hotéis e locais luxuosos. Houve transações milionárias, contudo, o colapso econômico global de 2008 paralisou tudo. Atualmente, quase tudo jaz desolado. Pior, vários locais estão submergindo. Sem vegetação ou estruturas para fixar o solo, as marés estão continuamente dissipando e movendo o material. Certas áreas perderam metade de sua dimensão inicial. Ecologistas avisaram previamente que o feito destruiria habitats subaquáticos, modificaria fluxos hídricos e geraria erosão costeira. Dubai menosprezou. Hoje, o arquipélago é visto como um dos maiores fracassos da engenharia de prestígio, um símbolo da prepotência e do excesso daquela década. É um cenário melancólico, um imenso mapa mundi que, ignorado pelo tempo e pelo mercado, retorna, aos poucos, para o fundo do mar. Vimos o que acontece quando a engenharia desafia os limites do impossível. Mas será que estamos preparados para o preço que a natureza cobrará? Se você quer continuar explorando os bastidores dessas obras monumentais, inscreva-se no canal e me diga nos comentários qual dessas construções mais te surpreende ou te assusta para o futuro.